Como que você começou na internet? Porque você vem do jornalismo, né? Sim, eu sempre, assim, não é sempre, mas boa parte da vida eu quis fazer jornalismo. Acho que desde que eu era adolescente, assim, tava entrando no ensino médio, eu quis fazer. É, e aí eu acabei descobrindo que meu avô era jornalista. Olha aí. E ele foi muito contra. Ah, Foi talvez muito ele já sabia que você ia engraçado. passar, né? Pois é, então, ele foi jornalista, tipo, na época de Getúlio, assim, sabe? Eu Caraca. acho, tipo, essa época, assim. É, E aí ele, óbvio que não era igual hoje em dia, né? Mas ele falava, não é uma profissão pra mulher, porque não é muito legal, assim, sabe? Aham. Não era nem de, tipo, você não consegue fazer, porque meu avô sempre teve muito orgulho, ele sempre, sabe, me incentivou a Da hora. estudar e tudo, mas eu acho que ele ficava meio assim, pô, uma redação de jornal não é um ambiente legal, sabe? Sim. Que realmente não era muito e continua, às vezes tem algumas questões Pois. assim, mas ainda, tipo, foi melhorando. Uhum. E tem muitas mulheres na profissão hoje em dia e tal. Então ele não sabia que tinha mudado tanto. Mas aí ele era super contra. E eu falei, não, mas eu vou mesmo e vou fazer e tal. Aí eu fui fazer jornalismo. Ele ficou super orgulhoso, tipo... Da hora. Ele não queria que eu fizesse, mas ele ficou super orgulhoso. Mas desde o começo era com foco em cultura pop ou você tinha outro foco? Não era. Tipo, eu queria fazer jornalismo internacional. Queria falar de geopolítica Ah, olha e aí. de relações entre os países, essas coisas assim, sabe? Aham. Notícias internacionais. Porque eu queria, tipo, fazer cobertura em outros países e tal. Sabe, tipo a Ilse Scamparini, que fica lá em Roma, assim, Sim. dando as notícias da Europa e tal. E aí... Só que sem ser que nem a Ilse Scamparini, porque ela é repórter de TV. Tipo, eu queria escrever só. Eu não queria nada a ver com Ah, vídeo nem rádio. era texto. Tipo, eu não queria ir pra TV. Eu acho até que eu falei isso recentemente quando eu participei lá do JujubaCast, mas porque eu acho que fica uma noia quando a gente tá entrando em faculdade de jornalismo, que todo mundo chega, mas você vai apresentar o Jornal Nacional? Ah, E aí acho que pra dizer, não quero, é meio que assim, não quero nada de TV, não quero aparecer em câmera, não quero nada. Então é muito irônico que hoje em dia eu trabalhe principalmente com vídeo, né? sim. Mas aí eu queria escrever em jornal ou revista, assim, nessa área mais de internacional, mas tipo, meio que qualquer área de reportagem eu gostava. Aí eu fui me apaixonando por reportagem de cidades, que é tipo contar histórias da própria Que da hora. cidade, questões assim, essa loja, não sei o quê. E aí eu fui passando por alguns estágios, eu trabalhei com o Marcelo Duarte, que é do Guia dos Curiosos. Sim. Ele é mó legal, ele tá fazendo várias coisas online ultimamente, mas era muito a minha cara, porque eu sou a rainha das curiosidades Você aleatórias, gosta de assim. estudar e ver as curiosidades, né? Nossa, sim, então, você sabia que tal coisa tem exatamente 652 pregos, sabe? Eu gosto dessas coisas, então era muito legal fazer o Guia dos Curiosos, e eu comecei a fazer o Curiosidade, a reportagem do Curiosidade, que era a coluna que o Marcelo Duarte tinha no Estadão. Então, meu Ah, sonho, que era trabalhar num jornal, se concretizou. você Eu foi virei pro Estadão. estagiária lá. Que da hora. E lá eu comecei a ficar muito próxima da galera que ficava no caderno de variedades, que o pessoal chamava, que era o guia do fim de semana, o Divirta-se. E eu fiquei numa vibe que, assim, quando apareceu a oportunidade de fazer alguma matéria, mesmo que não fosse do que eu tava lá da coluna que eu fazia, eu ia lá e me propunha fazer. Então, vai Ah, fazer o guia de lojas do bairro tal? Bora, eu vou. Vai fazer a história do não sei o que, não sei o que lá? Eu vou. E aí, nisso, eu comecei a fazer algumas coisas de cinema. Eu queria muito fazer. E tinha um cara lá, eu não sei se você conhece o Ramon Vitral, não, que acho que não. ele tem um projeto chamado Vitralizado, que ele fala muito de quadrinhos, e principalmente de quadrinhos independentes e tal. E ele tava lá na época que eu era estagiária. E aí eu comecei a, tipo, me enfiar numas matérias que ele ia fazer. Então, a gente ia fazer uma matéria de capa do Senhor dos Anéis. Tipo, na verdade era sobre... Porque ia ter a estreia do filme do Hobbit. Então a gente, vamos falar de Senhor dos Anéis. A gente faz, tipo, o mapa da Terra-média Que com a da hora. jornada que eles fazem no Hobbit. Que assim, se você for pensar num negócio que é, tipo, que filmes estreiam essa semana, não é, assim, a coisa mais óbvia, né? Mas eu gostava muito de fazer essas coisas. Aí, sei lá, ia estrear... A gente tava falando do Mike Wazowski antes de começar a Sim, Monstros gravação. S.A. Aí a gente ia falar sobre o Universidade de Monstros, que era a prequel, né, que ia Sim. sair. E aí foi a primeira capa que eu assinei. Eu não lembro se foi junto com o Ramon, se foi sozinha, mas foi acho que a primeira capa que, tipo, apareceu assim, minha carinha, Caraca, que meu da hora. nomezinho na abertura, assim. E aí era
era sobre a Pixar. Eu fiz, tipo, já que vai sair o filme da Pixar, eu vou falar da história da Pixar. E aí foi... O início e tudo. Então, eu já fazia algumas coisas assim, mas não era só isso. Eu fazia, assim, reportagem de tudo que você possa imaginar. Até coisas muito bizarras, tipo, que você não imaginaria. Eu fiz matéria, tipo... mas aí, jornalismo não é uma indústria que tá muito bem, né? Desde aquela época já não tava muito bem. E aí tinha altas demissões, demitia uma galera sempre. E nisso, quando demitem muita gente, congelam as vagas, né? Não contratam mais gente. E eu tava prestes a me formar. Eu ia me formar dali a uns 6 meses. E nesse meio tempo, a minha editora, ela me avisou que tinha vagas abertas no Omelete. Da hora. E ela falou, eu quero muito te efetivar, mas eu acho que não vai rolar porque... Sim, né? Estão fazendo os cortes e tudo mais eu não vou conseguir, tipo, contratar ninguém, então acho que não vai rolar. Se você quiser continuar, tipo, adoraria ter você aqui, mas pensando no seu futuro, talvez seja legal você procurar outra coisa e tem esse lugar que eu acho que seria ideal pra você. E aí ela me indicou lá no Omelete, eu fiz um teste, tinha outros candidatos e tal, tipo, mas eu fiz um teste lá, entrei... O teste era tipo provinha do Enem? Que ano lançou... O Senhor dos Anéis, aí você vai lá e dá um Não check, era, né? não era. Mas era uma entrevista, né? Eu fui lá trocar uma ideia com o Hessel, a gente conversou e tudo. E aí depois tinha um teste que era traduzir uma nota. Tipo, então pegar uma nota em inglês sobre um filme, tipo, saiu, sei lá, trailer do filme e tal. Aí me passava um site gringo, tá, beleza, ó, tem essa aqui, e aí você vai escrever uma nota para o Omelete, citando isso aqui. Então, era meio que um teste de escrita de jornalismo, de tradução ao mesmo tempo, de conhecimento geral de cultura pop, né? Tipo, como que eu falo de um filme e tal. E aí, eu acabei sendo aprovada e eu fui pro Omelete. Isso o quê? Isso foi 2013. 2013. E aí, eu mergulhei de cabeça na cobertura de cultura pop. Era uma coisa que eu já fazia aqui e ali, seja no jornal, participações em blogs, essas coisas. Mas lá você apareceu nas câmeras, né? Pois é. E era uma coisa que eu não, tipo, planejava fazer. Foi meio que... Eu sempre quis escrever. Aí chega lá... não, mas tem o canal do YouTube também. E assim, ninguém me obrigou a fazer, mas era meio que esperado que eu participasse. Então eu não ia só falar, não vou fazer, né? E então, assim, eu participei de alguns vídeos de anime, aí depois começou a ter o Bloco X, que era o bloco que era estrelado pelas minas da redação, né? Então era a Carol Moreira, a Aline Diniz, a Natália Bride e eu. Aí depois eu acabei saindo, continuaram as 3, mas era toda semana meio que o bloco das mulheres, assim, né? A Flávia Gazi também era desse período do Bloco X? Ela já tinha saído quando eu entrei lá. Quando eu entrei, ela já tinha saído há um tempo. Acho que ela saiu no ano anterior, assim, ou no começo de 2013, não sei exatamente. Mas eu sei que, tipo, a gente não interagia quando eu entrei lá, porque ela já tinha saído há um tempo. Tá. Eu conheci ela alguns anos depois, né? Mas aí eu fiquei lá um tempo, aparecendo nos vídeos, mas minha tarefa principal era a redação. Eu fazia análise de jogos e tal, escrevia bastante. E aí, quando eu saí de lá, eu pedi demissão uma época, eu não tava mais afim de lidar com cultura pop, eu tava meio, tô saturada, cansei. Eu acho que todo mundo passa por esse momento, hein? De olhar assim e falar, pô, não tá mais... tô saturando um pouco não tá, aqui. tipo, me satisfazendo, e é aquela coisa, tipo, pô, você gosta tanto desse assunto. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa, foi ridículo, tipo, mano, eu morava com a minha mãe, e eu cheguei em casa chorando. E padrão. Ela, filha, o que aconteceu? Aí eu não quero jogar videogame. Olha aí.